Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Spanenka. Desta vez estou só acompanhado do Miguel Rocha, aqui do nosso painel habitual. Isto porque o Rodrigo teve uma emergência familiar que não é nada de grave, mas que o impede assim de estar connosco na gravação deste episódio. Para além disso, estamos aqui acompanhados de Rui Matos, uma pessoa do futebol que já teve experiência no estrangeiro e que já treinou também no Campeonato de Portugal, na terceira divisão portuguesa. Olá, Rui, tudo bem? Olá, tudo bem? Como é que está, João, Miguel? Boa tarde. Pronto, agradecer em primeiro lugar por ter aceitado o convite. A história como o Rui foi convidado foi no mínimo caricata, porque basicamente eu no outro dia estava a pedir um Uber, o Rui foi a pessoa que me apanhou e já não sei como, começámos a falar de questões profissionais e ele contou o seu percurso no futebol, eu achei interessante e convidei aqui para o podcast. Portanto, nós hoje vamos percorrer também um pouco o percurso do Rui e também falar um pouco sobre alguns problemas que alguns treinadores possam ter a fazer carreira em Portugal. Bem, começando aqui por uma questão que pode parecer simples, mas pode ter alguma explicação mais complexa, que é o porquê de te teres interessado numa primeira instância por uma carreira no futebol. Opa, o porquê? Isto é quase como um sonho de criança, cara. Quem gosta de futebol e quem praticou futebol, nunca pratiquei ao alto nível, nem pouco mais ou menos, sempre pratiquei a nível distrital, e ficou sempre o bichinho de um dia continuar a estar ligado ao futebol. E até que surgiu a oportunidade de fazer os cursos da Federação Portuguesa de Futebol e foi assim, porque o bichinho fica cá sempre, ficamos sempre com o bichinho do futebol dentro de nós e foi assim que começou o percurso. Também posso dizer que já, quando era muito novo, estamos a falar vai desde a década de 80, 90, quando tive o meu primeiro computador, que eram aqueles muito antigos, eram os 48K, por aí fora, havia uns jogos já de futebol, de estratégia, e esses eram sempre os meus jogos favoritos. Eu comprava sempre esses jogos e tive sempre o bichinho do futebol, não tanto como atleta, não era um atleta que até que me dedicasse muito ao treino e ao jogo, não era, mas como treinador sentia que não era bem, não gostava tanto de ser atleta, mas gostava de ser mais treinador e foi aí que comecei a desenvolver a vontade de querer ficar ligado ao treino. Sempre gostei mais da parte do treino do que propriamente a parte de jogar quando era atleta. E como é que foi a tua entrada assim num primeiro clube? Como é que se processou? No primeiro clube? Sim. Isto acontece com quase todos os treinadores que começam pelos escalões mais baixos, como é óbvio. Uhum. Começou no clube onde eu joguei também e era conhecido, não é? E aí a porta de entrada está sempre está um bocadinho mais aberta, é mais fácil tu começares. E como era um clube muito humilde e eu conhecia as pessoas, são pessoas muito honestas, e então aproveitei essa oportunidade, que foi ali nos Olivais Sul, para então começar. E já tinha os cursos, eu fui falar com o presidente e estabelecemos logo ali um princípio de acordo para se começar então, na época seguinte, a trabalhar, entre aspas. Não é trabalho, mas a começar então os treinos num escalão de formação. Comecei pelo Sub-19 Júnior, na altura. Que é logo um escalão dos mais difíceis, né? Nos clubes de bairro, as equipas júnior é mais difícil, mais complicado. Mas foi bom. Sim, e são miúdos um bocadinho mais complicados, que é preciso conseguir domá-los um bocadinho para as coisas não correrem mal.
Depois estive lá um ano nesse escalão e no ano a seguir baixei para os juvenis. Fiquei então com o escalão dos juvenis, também tinha uma Sub-17. equipa muito jeitosa, assim, os sub-17, uma equipa muito jeitosa. Uhum. Fiquei nos juvenis e depois dos juvenis fiquei. O Sporting das EAS entram para o clube, para o Livasul, as EAS, as Escolas de Academia Sporting, o projeto. Então eu sou convidado para fazer parte desse projeto. Então, fiquei como coordenador então, das EAS, das Escolas de Academia Sporting, que foi 2 anos esse projeto que teve lá durante 2 épocas. Deixei mais então a parte do treino e dediquei mais à parte da coordenação. A equipa que eu tinha para treinar nessa altura, por opção minha, fiquei com o escalão mais baixo. Penso que os miúdos eram os 9 anos, sub-9. Que era o escalão mais baixo e então até uma equipa assim mais fraquita um bocadinho, e então por opção fiquei com essa equipa. E por sinal, foi a equipa que teve mais sucesso. Depois acabou por ter mais sucesso. Muito engraçado. E fiz depois grandes amigos aí nas AS, depois comecei a fazer grandes amigos com outros treinadores que íamos contratando, que iam lá ficando. E aí começas a evoluir mais porque tens a oportunidade de começar a partilhar mais experiência e a falar mais com outros técnicos e depois as coisas começam a ficar mais interessantes. Muito bem. E depois dessas experiências no Olivais Sul e nessas academias do Sporting, depois chegaste também a estar ligado ao Oriental. Como é que essa mudança chegou a acontecer? Oriental, o projeto Sporting, as escolas da Academia Sporting termina nos Olivais. Terminando nos Olivais, precisava dar um passo um bocadinho maior, já que já tinha entrado nas AS Sporting, né? O meu currículo já tinha evoluído um bocadinho, então também tinha que dar um passo em frente para outro clube, para outra dimensão. E então surgiu o Oriental, o Clube Oriental Lisboa. O Clube Oriental Lisboa surge para os júniores, mas sou contratado pela equipa técnica dos séniores. Para quê? Para fazer-se um trabalho em conjunto, para se conseguir haver alguma passagem dos júniores para os séniores e ficava também a colaborar com os séniores da parte da manhã. Havia os séniores e ao final do dia havia os júniores. E também consegui desenvolver bastante as minhas capacidades, porque o treinador dos séniores era o João Barbosa, um treinador também muito, muito bom, muito fantástico. E, estranhamente, ele consegue subir à segunda liga, a gente consegue subir à segunda liga, não é? Um trabalho fantástico que ele fez, e dificilmente ele hoje em dia consegue ter equipa. É estranho, é muito estranho. Hoje em dia, para ser treinador em Portugal, bolas, parece que tem que se matar alguém a quase. E fiquei 2 anos, então, a trabalhar com eles, não é? Com os júniores e com os séniores. Fiquei ali 2 anos. E no ano em que se sobe à segunda liga, antes de acabar a época, eu saio então para ir para os Estados Unidos. Mas foram 2 anos maravilhosos que eu estive ali no Clube Oriental Lisboa, que é um clube já com alguma dimensão, já com alguma estrutura, e na altura o Clube Oriental Lisboa pagava muitíssimo bem, muitíssimo bem. Já é um clube que pagava muito bem para a altura. E tive também uma equipa fantástica, precisamente com alguns miúdos que eu fui buscar ao Olivais Sul. Tinha uns miúdos nos Olivais Sul, que eram uns miúdos com uma capacidade tremenda, e bastou-me levar 3 miúdos para aquela equipa do Oriental e fizemos um campeonato tremendo. Só não subimos à primeira divisão nacional de júniores por detalhes, porque tenho 3 lesões, que eram os 3 jogadores da frente que se me lesionam, e a equipa então ficou muito mais fraquinha e tivemos mais dificuldades então na primeira fase. O Campeonato Nacional de Júniores é durante a primeira fase que tu tentas lutar para a subida de divisão. Se atinges, ficas em primeiro lugar na primeira fase, consegues a seguir lutar para os lugares de acesso à primeira divisão dos júniores. E nós não conseguimos chegar a esses primeiros lugares porque tive grande parte da época esses 3 avançados lesionados. Depois na segunda fase, que já os tinha, já tinha os atletas recuperados, tivemos quase depois um ano sem perder nenhum jogo. Aquilo era sempre a atropelar toda a gente. Tínhamos uma equipa realmente
realmente muito boa. Tinha esses 3 avançados que eram muito fortes, eram fortíssimos, e depois os restantes elementos da equipa trabalhavam muito em prol desses 3, porque eram gajos atletas muito guerreiros, muito competitivos, nos duelos individuais eram fortíssimos, raramente perdiam uma bola. Mordiam mesmo forte e feio, como a gente costuma dizer. Era uma equipa muitíssimo agressiva, que depois só entregava a bola. Eles entregavam a bola aos outros 3 da frente e os outros 3 da frente depois resolviam o resto. Eu praticamente não tinha trabalho nenhum. Não tinha trabalho nenhum. Era quase meia equipa a recuperar a bola para aqueles 3 depois marcarem gol. Estava feito o trabalho. Não havia muita coisa a fazer. E realmente tivemos quase um ano sem perder nenhum jogo. Bem, então, e foi assim que aparece o Oriental. E depois é que vou para os Estados Unidos. exatamente, pegando aí nessa passagem também, digamos que é um grande salto de passaste dos Olivais para o Oriental, já também, como dizias, por ter esse currículo, e passar para os Estados Unidos acaba por ser sempre um salto ainda maior, não é? Sim, mas repara, para aquilo que eu fui fazer inicialmente, não é nada de extraordinário, porque toda a gente consegue. Porque funciona por tu enviares o teu currículo, ires a uma entrevista, não é? E ser selecionado. Não é nada do outro mundo, e o cargo que eu ia ter não era nada de extraordinário. Ia ser um treinador de uma academia, que por acaso é das maiores academias norte-americanas, mas era um treinador normal, com tantos treinadores existiam para lá, não ia ter nenhum cargo de relevo, nem pouco mais ou menos. Depois, estando lá, depois é que comecei a crescer gradualmente e atingir um cargo já com muito relevo. Não é? Quase todos os treinadores em Portugal queriam ter o cargo que eu tive lá. É uma questão de Mas experiência comecei, também, não é? Treinar no estrangeiro. sim, dá-te alguma bagagem. A bagagem maior que eu recebi foi porque nessa academia nós tínhamos treinadores de todo o mundo. Havia treinadores de todo o mundo. E semanalmente nós fazíamos desenvolvimento, eles já chamam, como é que arranjar aqui o termo correto? Estamos a falar de formação, pronto, formação pessoal. Todas as semanas havia um espaço dedicado à formação dos treinadores, de todos os treinadores daquela academia, que era a Global Premier Soccer, que trabalhavam em parceria com o Bayern de Munique. Então havia sempre esse período de formação para todos os treinadores. E todas as segundas-feiras, não todas as segundas-feiras, todos os treinadores estavam no campo, depois eram selecionados previamente 3 ou 4 treinadores para montarem um exercício, para fazerem uma sequência de uma sessão de treino. E depois ficava-se ali a debater. Não é? Mas estamos a falar de 100 e tal treinadores ali, estamos a falar só em Boston. Na área de Massachusetts eram uns 100 e não sei quantos treinadores, só para aquela zona. E ficávamos ali a debater o que é que se passou, o que é que tinha passado, o que é que tinha sido feito, o que é que não tinha sido feito, o que é que podia ser melhor, fazer pior, e por aí fora. E aí sim, aí é que vai dando uma bagagem um bocadinho grande, dependendo daquilo que tu queiras absorver, não é? No meu caso, eu queria era absorver o maior número de informação possível, um bocadinho da forma como os espanhóis trabalhavam, os italianos, os ingleses, por aí fora. Os americanos não valia a pena falar com eles. Não percebeu muito, não é? Mas agora os outros, quem vinha da Europa, estava bem dentro do futebol, não é? Então e conseguia-se absorver um bocadinho de cada um deles. E depois reparas que realmente existem diferenças, não é? E da forma de pensar do futebol. Não quer dizer que um seja melhor que o outro, são maneiras diferentes de pensar. Eu não acho que uns sejam melhores ou que outros sejam piores. O melhor é aquele que põe a bola dentro da baliza. É o que importa. O resto não importa mais nada. Isso também acabas por tu estares a contribuir para a evolução deles lá nos Estados Unidos, não é? Porque é sempre um país que não está tão habituado ao futebol e acaba sempre ser bom para eles. Sim, e eles estão muito disponíveis para aprender. Não é? Há outros que não, mas também é mais um aspecto cultural. Eles estão muito mais prontos para aprender. E foi numa dessas sessões, não é, que eu fui para lá para ser treinador. Aquilo porque quando tu chegas lá não és treinador só de uma equipa, tens vários escalões de formação para treinar. Não é só uma equipa.
porque aquilo estás a ganhar, ganhas relativamente bem, mas não é só para uma equipa, tens mais que uma equipa para treinar, equipas de formação. Eu nunca estava a equipar, mas não me recordo muito, mas eram equipas assim, meninos mais fraquitos, né? Não com tanta habilidade para aquilo, por enquanto. Tive também uma equipa de meninas de 11 anos, rapazes de 13 e por aí fora. Foi a minha primeira experiência. Depois disso, o Bayern Munique regularmente fazia visitas e algumas vezes participava nessas ações de formação que iam havendo. E numa dessas ações, estava no sítio certo, à hora certa, as coisas correm bem. Foi a minha vez de montar um exercício, uma ação de treino, e depois começámos a falar, e a partir daí eles depois propuseram para que eu ficasse. Então, podemos dizer que não é bem o coordenador, mas dar formação aos técnicos do clube, para ficar a dar formação aos técnicos do clube. E então elaborei um projeto todo para ser uma coisa uníssona em todos os estados dos Estados Unidos. Para toda a gente falar a mesma linguagem do futebol, para utilizarmos todos a mesma terminologia e usarmos todos a mesma metodologia. Então, depois eu fiquei com acesso às metodologias básicas, aquilo que era importante para eles observarem, porque regularmente enviávamos miúdos para os Estados, para a Alemanha, para serem avaliados lá por eles. E então já havia alguns requisitos que eles pretendiam para as equipas deles. Depois, a partir daí, comecei a crescer. E depois, de Boston, saí para a Carolina do Norte. Na Carolina do Norte, fui depois tomar conta de um clube, mas a pedido da mesma Global Premier Soccer. Fomos a controlar um clube, tinham uma carrada de atletas e treinadores. Aquilo era sempre tudo muito em grande. Achar que a Global Premier Soccer tinha cerca de 7 mil atletas em todos os Estados Pois, Unidos. e embora os Estados Unidos não seja assim um país muito do futebol, acabam por haver muitos praticantes, não é? Já há mais praticantes de futebol do que qualquer outra modalidade nos Estados Unidos. Já é, sim, o soccer já é a modalidade mais praticada atualmente. Pois, e os Estados Unidos têm vindo a investir muito também no futebol. Por exemplo, tu próprio disseste que todas as segundas-feiras tinhas aquela tal reunião em que basicamente se avaliavam os treinadores, também alguns atletas, etc. E tu alguma vez viste um nível de tal exigência em qualquer clube que tenhas passado em Portugal? Nós somos muito mais exigentes noutros aspectos, mas isso passa pelos treinadores. Muitas vezes quem faz os clubes são os treinadores, pelas metodologias e por aquilo que querem. Não acredito que um presidente perceba assim tanto bola para conseguir fazer seja lá o que seja. Consegue realmente fazer a parte da gestão do clube. Agora, naquilo que é parte desportiva, passa sempre pelos treinadores. Isso não tenho a mínima dúvida. E quem ajuda muito a fazer os clubes são os treinadores. Porque aí há vários exemplos no futebol disso, não é? Há treinadores que passam por clubes que deixam o clube no topo e quando o treinador vai embora, o clube vai por água abaixo. Não é hipótese. Já acontece isso regularmente. Os treinadores são um dos aspectos mais valiosos que os clubes podem ter. Sim, exatamente. Em termos de exigência, a exigência vai de encontro àquilo que é também a direção dos clubes, a forma como os clubes são geridos. Sim, exatamente. E tu próprio disseste, normalmente quando sai um treinador, normalmente também sai um projeto e forma de exigir coisas dos jogadores, etc. Assim. Olha, mas sabes, João, eu não acredito muito nos projetos. Os projetos é flop. O projeto é quando a bola entra na baliza. A bola entra na baliza, o projeto está bom. A bola não entra na baliza. Sim, claro. O projeto não correu bem. Não é. E normalmente o primeiro a pagar a falha do projeto é o treinador. Presidentes, diretores esportivos, continua tudo. O treinador tem que ir embora. Não é? E às vezes não sabe quem escolhe os jogadores. Há muitas coisas que no futebol tem que haver sempre um culpado. O treinador é que paga sempre tudo. É o primeiro a ir embora. Não é? É porque é isso também que o adepto gosta. O adepto gosta disso, é que o treinador seja despedido. Não é? Quando as coisas não correm bem, sai. Depois, casos, não é? Que na mesma época entram 2 e 3 treinadores.
E a culpa é sempre do treinador. Sim, exatamente. E, por exemplo, agora voltando aqui, tu, depois de saíres dos Estados Unidos, voltaste para o Campeonato de Portugal, onde normalmente essas situações acontecem. Qual é que foi assim, a principal vantagem ou as razões que te fizeram voltar para Portugal? Olha, as razões foi que financeiramente já estava mais ou menos ok. Como costuma dizer, já tinha tirado lá dos Estados Unidos alguma parte, não é? Mas voltei mais pela família. A família foi o fator decisivo e determinante. Porque toda a gente que eu digo que sai sair dos Estados Unidos para me vir para o futebol cá em Portugal, todos dizem que eu sou um maluco. Não estava bem da cabeça. E eu já me arrependi 1000 vezes. Mas pronto, mas a vida tem que seguir em frente. E agora estou a tentar voltar outra vez. Porque pensava que poderia, em Portugal, construir uma carreira. Mas é muito complicado, muitíssimo complicado. O convite que tive na altura foi do Ponte da Barca, um clube que estava já com algumas dificuldades no CNS, no Campeonato de Portugal, estavam mal colocados. Mas eu precisava de entrar para um clube qualquer. Nem que fosse preferencialmente no Norte, porque precisava de conhecer o CNS, o Campeonato de Portugal. No Norte, porque no Norte é onde também toda a gente sabe onde pagam mais um bocadinho no Norte do que propriamente nos clubes do Sul. Os clubes do Sul praticamente não têm dinheiro. São muito poucos os clubes que têm condições financeiras para poder pagar alguma coisa de jeito. E de borla eu não treino. Há muita gente que treina de borla. Há gente que nunca mais acaba que treina de borla, mas de borla não. E então entrei para o Ponte da Barca. Foi muito bom. Um clube muito honesto, muito cumpridor daquilo que prometeram. E gostei realmente muito de estar lá no Ponte da Barca e conheci um bocado do futebol que se praticava no CNES, porque não tinha conhecimento absolutamente nenhum. O único conhecimento que eu tinha era do Oriental, mas já tinham passado alguns anos e queria então ver como era no Norte, como é que as coisas funcionavam. E entrei no Ponte da Barca. E pronto, e depois do Ponte da Barca entrei, fui para Para o Trofense? o Trofense com o Nuno Valente. Fui como assistente dele, do Nuno Valente para o Trofense. O Nuno Valente é fortíssimo. Naquilo que é a dimensão tática do jogo, estratégica, o Nuno Valente é muito forte. Já toda a gente está a ver o que é que está a passar, ele tem a informação toda na cabeça dele. Ele é muito forte. Também porque trabalhou com os melhores, não é? Pois, como é que isso era também uma questão, como é que é trabalhar assim com alguém que foi treinado pelo Mourinho, que foi campeão europeu? Sim, ele chama a dimensão a nível tático do jogo, não é eles, ele específico, porque muitos trabalharam com o Mourinho e não têm dimensão nenhuma. Claro. Continua na mesma, mas é um bocado o espelho daquilo que ele também foi como jogador. Nunca foi um jogador assim virtuosíssimo, não é? Nem nenhum fora de série. Era um jogador muito certinho, mas o que o fez valer dele, o jogador em que ele se tornou, foi o conhecimento tático que ele tinha do jogo. A forma como ele ocupava os espaços. Sempre foi um jogador muito inteligente, muito acima da média, naquilo que é a parte cognitiva do jogo. Ele sempre foi muito acima da média. E no treino, não é? A forma como ele montava o treino, a forma como ele explicava as situações aos jogadores, não é? Tudo o que era estratégico do jogo, ele era fortíssimo. Ele recolhia informações durante o jogo que mais ninguém conseguia ver, e ele, de uma forma muito fácil, ele rapidamente tinha toda a informação. Lógico, porque há sempre coisas para tu conseguires absorver de várias pessoas que já passaram pelo mais alto nível. Às vezes, a maior parte dos treinadores não tem essa humildade em tentar beber informação dos outros técnicos. Mas os treinadores não são nem mais nem menos que ladrões de ideias. A gente anda aqui a roubar ideias uns aos outros. E quais é que Depois são do também Diz. as maiores adversidades? Tu disseste que é muito difícil para um treinador português fazer carreira. Quais é que foram assim as maiores adversidades que encontraste? Se calhar depois do Trofense, ou seja, porque passar da Ponte da Barca para o Trofense já é assim um upgrade. Quais é que são assim, as maiores adversidades que encontraste? Tive lá 2 anos no Trofense. O primeiro ano tive como assistente treinador adjunto do Nuno, não é? E o segundo ano já fui como diretor técnico.
já tinha um cargo ainda maior, porque também já tinha sido falado, porque havia necessidade de, se as coisas não correrem bem, não é? Que o treinador que estava, e que era um treinador muito bom, e ele está a fazer um ótimo trabalho no Leiria, se as coisas não corressem muito bem, já havia ali alguém para poder dar continuidade rapidamente ao trabalho e para não se perder muito tempo. Mas só que lá está, existe muita dificuldade em ser treinador em Portugal, porque há sempre quem quer mal, é difícil, e hoje em dia até já é difícil, eu inclusive com o meu currículo, eu acho que já nem no distrital consigo entrar, não consigo, porque acho que tens que matar alguém para conseguir entrar, porque o futebol agora está-se a tornar um meio tão fechado, não é? Que já não interessa muito qual é o teu nível de competência. O que importa mais é quem é que tu consegues influenciar. É assim que funciona hoje em dia o futebol cá em Portugal, tanto para os treinadores como para os jogadores. Já está um bocado assim. Nos jogadores já está próximo do utilizador-pagador. Pois, exatamente. Tu, até quando tínhamos falado antes, tu até me tinhas contado uma história, que se não me engano foi até no próprio Feirense, que foi no jogo em que foste mesmo no Trofense, exatamente, desculpa. Que foi no jogo em que tu assumiste a equipa como treinador principal, no único. Se quisesses contar essa história, que é um bocado caricata. Posso contar, mas estas são coisas que ficam em off. Mas eu vou contar, não há problema nenhum. Porque é também um clube, o clube em si é um clube bom, é um clube muito humilde, os adeptos são muito fanáticos pelo clube e adoram mesmo o clube, não é? Mas depois quem está a gerir aquilo, o sapateiro faz, aquilo é muito complicado. Antes do jogo tem sua história, há um clube que não pode ser gerido da forma como está a ser gerido. Os jogadores entram e saem como se fosse uma simples mercadoria. Depois não se paga nada a ninguém. É muito complicado. E então vamos fazer um jogo da Taça de Portugal. Mas isto não era só. Quem decide, havia também depois também um fulano que lá andava, que ele titulava-se ou não diretor desportivo, mas não sei qual era a função dele, que ele também era agente de jogadores, por isso não sei se foi que ele também devia ser agente dos jogadores que contratava para o clube. Logo por aí consegue perceber a dificuldade que existia, não é? E então, antes do jogo da Taça de Portugal, liga-me às 10 da noite, liga-me o presidente a perguntar porque é que fulano A, B, C ou D iam jogar. E eu disse, porque eu decido que vão jogar. E ele disse, mas esses não podem jogar. Mas não podem jogar porquê? Não podem jogar, tem que jogar outros. Atenção, mas a única pessoa que sabia quem ia jogar era o diretor desportivo. Porque o presidente não percebe bola de futebol, zero, não percebe nada. Não percebe absolutamente nada. O homem me diz, quando a gente fala de um jogador ao outro, ele diz, ele até dá uns chutes valentes. Agora imagina que nível de pessoa tu estás a falar de futebol, não é? E a única pessoa que sabia a constituição da equipa era só o diretor desportivo, porque eu tinha dado umas horas antes para eu poder introduzir em sistema. Era a tanga que ele dava, mas não era tanga, era mesmo tanga, era para ele saber, para depois poder envenenar quem ele tinha que envenenar. Porque é mesmo, os termos são esses, é assim que funcionava o futebol. E então eu disse, não, vão jogar estes, porque eu decido. Ele disse, não podes fazer isso. Tu não podes fazer isso. Tem que jogar estes. E especificamente era o guarda-redes. Eu não queria que o guarda-redes que eu pus a jogar jogasse. Não, vão jogar, vão. Não podes fazer isso. Eu disse, olha, então a gente pode fazer o seguinte, vai você e o seu diretor desportivo para o banco, eu vou para a bancada, não há problema nenhum. O que é que você joga? Diga lá. Diga um gosta do jogo, eu ponho o jogo na ficha de jogo, não há problema nenhum. Você vai para o banco mais o seu diretor desportivo, eu para a bancada, fico lá descansadinho na bancada. Não podes fazer isso. É que se perdes o jogo, és despedido. Eu disse, não há problema nenhum, estou despedido. Mas se você perder o jogo com os seus jogadores, você despede o diretor desportivo. O diretor desportivo despede-o assim. Um despede o outro, pronto. Também ficamos com o assunto resolvido. E pronto, e foi assim. E quem decidiu quem foi jogar fui eu. Acabámos por perder 2-1. Levámos um gol aos 92 minutos e outro aos 95. Foi, temos um bocadinho de paciência. E no final do jogo, tiro a braçadeira a treinador e entrego ao diretor desportivo. Olha, está aqui. Escolha lá agora para quem você quiser. Está aí que o meu trabalho está feito. E pronto, isso reflete, se calhar, alguma mentalidade
não sei se é portuguesa, porque provavelmente também acontece noutros países, não é? Mas Epá, também- acontece porque há muitas vezes, tanto acontece com diretores esportivos, tanto acontece com os presidentes, querem ser presidentes, querem ser diretores esportivos, querem ser treinadores, querem ser roupeiros, querem ser tudo e mais alguma coisa dentro do clube. E ultrapassam tudo e todos. Outras vezes são interesses que têm em determinados jogadores, não é? Epá, mas não são coisas que ultrapassam. Mas atenção, eu só tomei esta decisão porque financeiramente estou muito independente. Porque se não tivesse Claro. independente financeiramente, se calhar tinha aceitado, não é? Precisava daquele dinheirinho ao final do mês. Uhum. Não é? Mas não, como sou independente financeiramente, decidi logo, por isso é que o João me apanhou. Não é? Porque eu tenho 2 mãozinhas para trabalhar e não me preocupa nada. Tenho vários negócios que não preciso absolutamente nada do futebol para sobreviver. Não E também preciso mesmo nada. como é que vês as chicotadas psicológicas que agora acontecem cada vez mais frequentemente, 2, 3, 4 vezes até em vários clubes, tanto na Primeira Liga como na Segunda, ou até no Campeonato Nacional, que nós provavelmente não ouvimos tanto. Imagina, né? No campeonato de Portugal, a despedirem treinadores terceira e quarta jornada. Uhum. Faz muita confusão. São os tais projetos falhados, não é? Mas quem deve ser não são os presidentes. Quando o treinador for despedido, tinha que ser também diretor desportivo e toda a gente tivesse associado ao futebol. Porque é que só sai o treinador? Claro. Quem escolheu os jogadores? Quem é que não escolheu os jogadores? Não é? E quem é que escolheu aquele diretor desportivo? Quem é que não escolheu aquele diretor desportivo? Pois exatamente, é como se estivessem a passar a batata quente ao treinador quando não é bem assim. Até a última. O problema é que o Adé depois fica contente. Estava a ver que não, estava a ver que o treinador não ia embora, bolas, o homem não é um azeiteiro. Não percebe nada daquilo, mas depois a seguir entre outro não faz nada melhor. Às vezes há casos de sucesso. Não é? Mas isso são coisas esporádicas, momentâneas, mas isso tem a ver com a dinâmica das equipas, não tem a ver propriamente com o jogo. Há alguns casos de sucesso, quando se troca treinador, e aquilo até começa a melhorar, não é? Numa época, mas depois na época a seguir, epá, este treinador afinal é que era o escolhido, é que era o certo, não é? E depois a seguir, afinal, na época a seguir, afinal já não era este outra vez. Porque depois a seguir já não há aquela dinâmica, não é? Aquele efeito de chicotada psicológica, não é? Para a equipa poder render mais um bocadinho, e depois aquilo não dá. Uhum. Pois, É mesmo assim, exatamente, é mesmo sim. assim que funciona. E depois tem sempre muita gente a querer fazer mal no futebol. Eu quando treinava, e até mesmo no Trofense, surgiam mensagens de fulanos que andam no futebol, percebe? E alguns que andam a apresentar alguns programas de televisão, a oferecerem-se de borla. Isto acontece. Não é brincadeira. E tu sabes, não é? E depois tu vês nessa atenção as pessoas, é verdade. E os próprios treinadores a mandarem mensagens aos jogadores: corre com esse gajo daí, esse gajo não presta, é para o país, tu jogas sempre. Isto acontece. Os treinadores, quase os treinadores, não é nada unido entre eles. Uhum. Não é nada unido, quase que se matam uns aos outros, a não ser que eles andam no topo. Não é? Eles já estão no topo, não precisam disso. Mas quem não anda no Pois, topo, andam aqui a atropelar-se uns aos outros com uma coisa Para ver quem é que chega lá primeiro. pois para exatamente, ver sim. quem chega lá, primeiro. É uma coisa que não tem explicação possível. Só consegues lá chegar se tiveres a competência. Se não tiveres competência, podes atropelar 10. Não tens competência. Exato. Até mesmo eu contava no Trofense na segunda vez, não é? A seguir ao jogo da Taça de Portugal, eu quando digo a ele, ao diretor desportivo, para ele escolher o amigo dele, eu tenho dito, o amigo dele, vai lá buscar o teu amigo, porque já lá estava para ir treinar. Inclusive, já tinha sido apresentado para pertencer à minha equipa técnica. Eu já sabia que era o treinador de guarda-redes que ia assumir a equipa, que iam fazer de tudo para me prejudicar, para o treinador de guarda-redes ficar a assumir a equipa. Ele já pensava que andava ali de olhos fechados. Não? Agora é só ir ver quem era o treinador de guarda-redes na altura. Sabe por quem era, não é? Pois É ou quem exatamente. ficou, não é? Ou quem ficou lá depois no lugar, porque eu já sabia que era isso que era feito. Se a direção vai falar comigo, Rui, vais assumir a equipa, e a seguir, eu quase não tinha equipa técnica nenhuma. Foi uma aflição para arranjar alguém, não é? Para fazer parte. E a pessoa que me arranjam para fazer parte da equipa técnica, eu já assim, olha, pronto, já me vão fazer o filete, pá. Pelo amor de Deus, estes gajos, e depois começam-te a prejudicar o teu trabalho. Não é? Agora imagina alguém que está no clube e está-te a prejudicar o teu trabalho, alguém que não quer saber nada do clube, está ali só para defender os interesses dele. Pois, Isto exatamente. acontece, pá, isto acontece. Sim,
Sim, sim, sim, sim. É uma Durante a situação que época não. toda, imagina, durante a época toda, porque depois há várias situações que acontecem. A minha aconteceu isto, é um caso real, mas durante a época toda, nunca houve treinos à porta fechada. Os treinos eram sempre abertos para o público ver. E na semana em que eu tomo conta da equipa, quinta-feira, lá aparece alguém, né, da estrutura, e treinou já à porta fechada, só para começar a haver alguma contestação dos adeptos, porque havia muitos adeptos que vão lá de e gostam lá, porque são pessoas da terra ali, não é? Gostam lá de estar a ver o treino, estão da bancada, não estão a chatear nada, não é? E então lá decidiram, alguém decidiu que o treino era a porta fechada naquele dia, só para começar a haver alguma contestação, porque olha, este gajo, este treinador, ainda agora cá chegou, agora é os treinos à porta fechada, mas o que é que ele pensa que é? Era para começar a haver esse tipo de diálogo, não é? Sim. E tu começas a perceber, o que fala com o roupeiro, também já anda naquilo há 50 mil anos, apercebeu-se logo daquilo e foi por vamos, mas é abrir a porta. E foi abrir a porta, tu disse para ele ir abrir a porta, não é para abrir a porta, depois ele deve entrar. Pronto. E começas a perceber, olha, já estão aqui a montar aqui, já se está a montar aqui um filme qualquer, mais vale eu sair já, sai já no final deste jogozinho, que é para não prejudicarem, porque senão assim vão continuar com mais filmes e fizeram mais coisas, mas só que eu. Chegaram-me a perguntar isto, eu também não estás a sentir pressão, que as coisas faziam, percebes? A querer alterar os contratos e demais, então, mas não estás a sentir pressão, pá, que a gente não quer estar a pôr pressão. Eu digo, pá, vocês não metem pressão, pá, vocês têm que perceber que eu sou independentemente financeiro, pá, estou estável, não preciso isto para nada, pá, estão-me a fazer pressão do quê? A pressão que eu tenho é quando acabar o jogo eu não conseguir apanhar o comboio para Lisboa, essa é que é a minha pressão, pá, não é isso que vocês estão a fazer. E, pá, eles ficavam danados comigo, mas pronto. Pronto, e Rui, também já nos tinhas dito há pouco pronto, independentemente dessas dificuldades todas, estavas a tentar voltar a entrar à carreira do futebol e onde é que os adeptos de futebol podem te esperar ver nos próximos tempos? Ou qual é que é o teu próximo grande objetivo? Meu próximo objetivo. Eu de momento nem sei se estou virado agora muito para o futebol. Pelo menos cá em Portugal deverá ser muito difícil. Deverá ser muito difícil porque é um mercado que está muito complicado. Não depende daquilo que é a tua avaliação curricular. Não depende de tu conseguires entrar. Depende de fatores que eu não me enquadro. Que eu não me enquadro nem me revejo. Eu não consigo. Então, para um clube onde tenho que estar a ligar para A, B, C ou D para tentar influenciar 1, 2, 3 ou 4 pessoas. Não me revejo nisso. Revejo-me, preciso de um treinador, envio o currículo, faço a avaliação curricular, faz uma entrevista, debate-se ideias, fala-se e pronto, e por aí fora. Porque hoje em dia os treinadores são escolhidos numa forma de critérios que dificilmente eu consigo entrar. Porque eu, estranhamente, eu tenho convites para ir para fora, para grandes projetos, não é? E em Portugal não consigo. Não consigo. É muito difícil. E vou para fora. Facilmente vou para fora. É capaz de estar aí qualquer coisa para breve, qualquer coisa assim boa, em grande, mas que não se pode dizer. Porque quando se diz, corre mal. Exatamente. Pois, E aí quando- aconteceu. Nós percebemos, tranquilo. A falar a verdade, eu tinha um projeto muito bom e comentei com o meu melhor amigo, não é? E o meu melhor amigo pôs a mão pelos pés e os pés pelas mãos e no dia a seguir estão-me a ligar a perguntar se eu tinha contado a alguém. E já foste, pronto. E o projeto foi por água abaixo. Então Por depois isso, quando acontecer mesmo, nós iremos sim, sim. Mas revelar. Exatamente. é um Sim, sim. projeto muito bom, uma coisa em grande, epá, que não tem comparação aqui em Portugal, porque em Portugal epá, é difícil. E depois também pelos valores que são praticados. Realmente, eu tenho outros negócios e eu, para ir treinar cá em Portugal, epá, tenho que pagar, porque eu tenho que largar os meus negócios que agora ainda por cima estão em crescimento, não é? Estão em expansão, não é? Epá, e depois tenho que arranjar alguém para continuar a fazer isso e essa pessoa tem que ser paga, não é? Como é óbvio. Então aquilo que eu ganho no futebol tem que me dar para cobrir as despesas que eu vou ter. O João estava a dizer que me apanhou no Uber, não é? Eu se vou para o futebol, é menos um carro que eu tenho a faturar, não é? Tenho que levar o carro, essas coisas assim que funcionam. A gente depois tem que ponderar bem e que o futebol em Portugal, nem a própria segunda liga paga o suficiente para. Acho que hoje em dia para ser treinador, acho que é capaz de ser mais carolice
do que propriamente conseguires fazer vida daquilo, porque eu não consigo perceber como é que os treinadores fazem vida do futebol. A mim custa-me acreditar um bocadinho. Não é fácil, porque a maior parte dos clubes do CPP não paga quase nada. O CNS do Campeonato de Portugal não paga quase nada, pagam muito pouco, também vivem com muitas dificuldades. Percebes? Na segunda liga já pagam mais qualquer coisa, mas não é um ordenado que dê para uma pessoa E depois andar deve aí. ser uma grande diferença dessas, tanto do Campeonato de Portugal e da segunda liga, para, mesmo que seja para divisões inferiores, mas no estrangeiro. Sim, a diferença é grande. Eu nos Estados Unidos eu ganhava mais que qualquer treinador da segunda liga. Não é? Claro. E se calhar muitos da primeira, porque muitos da primeira liga é de borla. Não sabiam? Mas há muitos que. Epá, pronto, está bem, depois a gente faz contas. É assim que funciona. Só para terem alguma notoriedade e passarem a mostrar. Epá, mas a realidade é essa. E vocês vejam os percursos, né, dos treinadores, como é que entram num lado, depois saem, depois passado um tempo voltam outra vez ao mesmo clube, já ficou alguma dívida pendente. E a forma de pagar a desse é um bocado triste, mas é essa a realidade. E é um mercado que está muito fechado, porque são basicamente sempre os mesmos, que andam sempre, são sempre os mesmos treinadores, porque são 2 ou 3 agentes que dominam muito o mercado, da primeira liga e da segunda liga. Sim, na primeira liga nota-se bastante a troca de treinadores entre clubes. Há sempre 3 ou 4 treinadores que já treinaram quase toda a primeira liga. Sim, é. E depois o primeiro discurso é uma casa que eu conheço bem, é um prazer estar de volta a esta casa, e depois é 3 ou 4 semanas e sai. E depois vai para outro, e depois o discurso é para o mesmo. Já devem ter a cassete gravada, que é só depois pôr no play. É sempre o mesmo discurso. É verdade, porque são sempre muitos mesmos a estar na primeira liga. Na primeira e na segunda liga também é muito igual. Muito dificilmente há espaço para aparecer alguém de fora para conseguir entrar. É muito difícil. Então, naquilo que respeita a alguém que tenha algum, que seja realmente alguém competente e tenha conhecimento, é difícil aparecer. É difícil. É muito complicado aparecer. Porque o mercado é muito restrito a determinadas pessoas. São 2 ou 3 agentes que funcionam muito bem na primeira liga, são mais 2 ou 3 agentes que funcionam muito bem na segunda liga. No CPP já há muito mais gente, muito mais agentes, muito mais pessoas, não é? E só daí é capaz de aparecer alguém que consiga chegar a uma segunda liga, realizando um bom trabalho no Campeonato de Portugal para chegar à segunda liga. Eu dei ainda há bocado o exemplo do João Barbosa, não é? No Oriental. Leva o Oriental à segunda liga. O Oriental no ano a seguir consegue se manter na segunda liga. Depois tem o problema do jogo, não é? Dos jogadores do Oriental. Sim. E a partir daí o João Barbosa desapareceu. E dificilmente ele consegue ter um clube. É estranho. É estranho, porque ele realmente é uma pessoa com uma competência tremenda. E é mesmo estranho. Não é? Pois. É muito complicado. É muito complicado. Fica marcado. Hoje em dia, sim. Hoje em dia é muito complicado entrar no futebol nacional. Por maior currículo que tenhas. Eu tenho um currículo maior que a maior parte das pessoas que estão no CPP. Não entro, não. Mas também lá está. Não entro, também não ando sempre a telefonar. Não ligo, não apareço, não ando com almoço, nem a ligar para a gente A, nem a ligar para a gente B, nem para C, nem para D. Epá, não faço nada disso. Nem para... Ligo de vez em quando para um ou outro amigo que conheço, não é? Que eu sei que entrou, ou para diretor desportivo, ou não sei o quê, mas enquanto está lá o treinador, eu não ligo. Nem um pouco mais ou menos. Só quando o treinador é despedido e tal, é que ligo, olha, então, como é que é? Vocês já estão orientados, não estão orientados? Já temos. Ou não temos, não é? Não temos. Então, e quanto é que é? Depois, quando eles me dizem o valor, eu pergunto, mas é à semana? Não, é por mês. Não dá, pá. Então, desculpa lá, não dá. Porque paga-se pouco. Paga-se muito pouco. Não é para fazer profissão. Hoje em dia é muito complicado. E o governo, não é? Ou então, até mesmo a federação. A própria federação devia de pôr regras mais apertadas, principalmente no Campeonato de Portugal, porque há muitas equipas, as equipas não passam mal, porque há muitos jogadores a passarem mal no Campeonato de Portugal, por falta de pagamentos, tudo e mais alguma coisa. Não pode ser, não pode ser. Porque o que é de mau muito facilmente entra no Campeonato de Portugal. Tudo o que é de mau muito facilmente entra no Campeonato de Portugal. Falsos investidores, com falsas promessas e tudo mais, e depois andam os jogadores a passar fome.
Epá, e é um problema. No Campeonato de Portugal, acho que nem deveria ser permitido as equipas treinarem de manhã. Não deveria ser permitido. As equipas do Campeonato de Portugal deviam treinar ao final do dia. Devia ser pós-laboral para darem oportunidade de haver estudantes poderem estudar tranquilamente e depois ao final do dia irem para os treinos, e para os jogadores poderem ter uma outra profissão e depois terem treino. Não pode ser assim. Não podes ter uma equipa que pague 300 euros a um jogador a treinar de manhã. Isso é ridículo. Claro, Sabes? não há oportunidades para ele ganhar mais algum. Para ele ganhar dinheiro, para ter uma vida mais digna, anda ali a depender daqueles 300 euros na expectativa de um dia poder chegar a um clube de topo. Uhum. Que em 90% dos casos não acontece. Não chegam. Pois. Tem que haver ali uma barreira. Talvez agora com esta terceira liga consiga-se separar um bocadinho, Sim, não é? sim. E é porque, sendo uma terceira liga, já vai ter regras mais apertadas para não haver falhas, não é? Porque os clubes já têm que apresentar as declarações e tudo mais, já vai ser uma coisa de garantias bancárias, para haver ali alguma segurança para os jogadores que vão receber parte daquilo que está contratado. Não é? Porque tens muitos clubes que assinam os contratos e depois paga, não paga nada, depois não pagam nada a ninguém. Depois só em tribunal é que consegues resolver todos os assuntos, e toda a gente sabe depois que demora muito tempo. Pois. É Bem, complicado, e tens que ter dinheiro para depois também conseguires pôr os clubes em tribunal, porque custa dinheiro. sim. Não é fácil, tens que contratar advogados, tens que fazer as aberturas, ou seja, isto tudo porque é a segunda vez que ponho os mesmos em tribunal, e ganhei outra vez, não é? É assim que as coisas funcionam. É assim, depois eu também não lhes perdoo um centimozinho. Não podem, porque brincam, não é? Um bocado com a tua profissão, e não pode ser. Bem, estamos a chegar ao final de mais um episódio. Pedir desculpa a todos por não ter participado, mas por motivos familiares não consegui. Portanto, Blanco, qual é o facto de hoje? Bem, aqui vocês sabem que eu tento sempre procurar um facto para essa rubrica final dos episódios que tenha alguma coisa a ver com o tema em questão, e como hoje o tema em questão era o percurso aqui do Rui, era algo difícil de encontrar um facto que fizesse aqui a ligação. Mas o que eu encontrei, que até me foi enviado por um grupo onde o Rocha também está, foi que o Bayern, que já teve alguma ligação ao Rui, o Bayern teve sempre pelo menos um jogador em todas as finais do Mundial desde 1982. Portanto, pode ter alguma coisa também a ver com esse investimento na formação que o clube da Alemanha faz. Sim, fazem. E continuam a fazer. Mas no caso dos Estados Unidos, não é? A aposta deles era marketing. É muito grande. O mercado é gigantesco, o mercado norte-americano. Claro. E traz um retorno incalculável. Sim, Estranhamente, eu não entendo porque é que o Sporting não está lá, com o Ronaldo. Porque toda a gente conhece só o Ronaldo. Uhum. E aquilo que havia de trazer um retorno. Mas isso, se nós fôssemos tentar arranjar justificação para todas as decisões do Sporting, nunca mais saímos daqui. Pois, é um bocado estranho. Mas, por exemplo, o Benfica está lá. O Benfica está lá. E está a crescer lá. Porque tu, em qualquer estado, consegues ter. Eu, quando fui para a Carolina do Norte, era um clube pequenino que ia começar então. Porque a gente, nos Estados Unidos, portanto, a gente tomava conta do clube num determinado estado, depois fazíamos crescer o clube para conseguirmos chegar às finais nacionais. Não é? E então tínhamos o mesmo clube representado nas finais nacionais num estado diferente. Por exemplo, acontecia várias vezes a Global Premier Soccer ter uma equipa nas finais nacionais de Massachusetts, da Carolina, de vários estados, tínhamos clubes tínhamos equipas do mesmo clube nas finais nacionais. E, por exemplo, nesse estado, na Carolina do Norte, eu tinha só treinadores para dar formação, eram 100 e poucos treinadores. Agora imagina a dimensão de equipas que aquele clube tinha. Sim, exatamente. Podia ser algo uma coisa, eu para me reunir com os treinadores tinha que ser em dias diferentes. Sim, de uma dimensão muito elevada, sim. Aquilo era uma coisa assim ridícula. Depois trabalho feito ali, vamos para o próximo estado, dar formação, começar a fazer um plano, depois também conseguimos pôr lá as equipas. E o Bayern Munique, lá no caso deles, 7.000 atletas a vestir Bayern, porque vestem mesmo a Bayern Munique. Agora imagina o que aquilo não representava para eles.
temos máquinas Sim. gigantescas. E ultimamente tem vindo cada Sim, vez exatamente, mais sim. jogadores norte-americanos, ou mesmo no caso do Bayern Munique, por exemplo, o Alphonso Davies, que veio do Canadá, é sempre um mercado que os clubes europeus não estão habituados, mas que têm dado cartas, ou mesmo no caso dos Estados Unidos, o Pulisic ou o Mackenzie, que têm ido para o Chelsea e Juventus. Os Estados Unidos têm um problema que eles vão ter que ultrapassar. Ou não sei. Mas naquilo que é o soccer, para eles realmente ficarem ao nível dos outros países. É que já existem várias academias, tanto do Bayern como da Juventus, Arsenal, existem várias academias e a nível da formação, até ao desporto universitário está muito bom. O problema está mesmo quando chega ao desporto universitário. Apesar de ser muito forte o desporto universitário nos Estados Unidos, é fortíssimo, não é? O que acontece é que depois os treinadores europeus já não têm acesso a entrar dentro do espaço universitário. Já têm que ser os treinadores americanos. E aí são 3 anos que então a formação para. Porque não há o conhecimento para dar continuidade ao desenvolvimento do atleta. E esse é que é o grande problema que eles têm. Apesar do desporto universitário ser forte, tudo bem, mas os atletas deixam de ter o desenvolvimento que vêm a ter dentro das academias. Nas mulheres não se nota muito isso, porque elas são muito atléticas, percebes? E elas são muito competitivas, e elas então no Campeonato do Mundo elas atropelam toda a gente. Não é pela qualidade técnica, mas é pela capacidade física, que elas são muito atléticas. Elas correm. Lá vai. Eu dizia, quando as apanhava, porque tive também equipas de sub-20 femininas, pareciam galinhas sem cabeça. Aquilo correm, mas não tem sentido nenhum. Não é? Mas são muito atletas. Aquilo são os atletas realmente extremamente competitivos. O futebol perde um bocadinho aí na parte universitária, porque perde então aquela sequência formativa que vem vindo a dar, porque depois não podes mesmo sequer ter acesso. Nós, no nosso clube, ainda fazíamos, não era um intercâmbio, era um tipo de intercâmbio em que, quando chegava o último torneio que eu fiz lá, eram para aí quantas equipas? Eram centenas de equipas, umas boas centenas de equipas. Só para as universidades, só para os treinadores universitários irem ver os nossos atletas. Os nossos atletas e outros atletas de outros clubes. Então, organizava-se um showcase, não é? E as bancadas estavam cheias de treinadores para escolherem os atletas universitários. Os treinadores universitários não podem contactar com os atletas, têm que contactar connosco. E eu depois é que fazia os relatórios, mediante aquilo que os jogadores que eles queriam, eu fazia os relatórios para então encaminhar os atletas para as universidades. A partir do momento que o atleta entra na universidade, eu não tenho mais contato com o atleta. Terminou. Acabou. Mas depois temos um interregno escolar, não é, das universidades, em que o atleta pode voltar outra vez para o clube durante o período das interrupções de férias. E nesse período, então, temos outra vez os atletas. E depois voltam outra vez para a universidade. Já há essa abertura de haver, então, esse tal intercâmbio. Mas mesmo assim, depois acabas sempre por perder o contacto com o atleta e então aquilo que andou-se a desenvolver perde-se pelo caminho. Porque depois é só o desporto universitário. Pois, sim. Mas pronto, já Pai, chegamos foi um aqui bocadinho ao longo, final foi. de mais um episódio. Foi assim um bocadinho longo. Foi assim Diz, um Rui? bocadinho longo. Sim. Não, mas não há problema. Sim. Tal como dissemos antes por gravar, o que importa é a qualidade do conteúdo, não é muito tempo. Agradecer-te mais uma vez por teres aceitado o convite. Eu que agradeço, João. Obrigado eu. E desejar-te a maior das felicidades profissionais e pessoais para o futuro. Quanto ao pessoal que nos estiver a ouvir, já sabem que nos podem seguir no Instagram, Twitter e Facebook, o Spanenka, também o nosso site, que tem o link nas descrições das redes sociais que eu acabei de dizer, e que nos podem ouvir no Spotify, YouTube, Google Podcasts, iTunes, etc. Muito obrigado por terem ouvido e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está jogado Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!